É com muita satisfação e prazer que eu, em nome de toda a comunidade vicentina, venho a todos os pais, alunos, professores, funcionários, anunciar uma data histórica muito importante. Estamos comemorando o aniversário do Colégio São Vicente de Paulo, uma obra que foi iniciada com muitas dificuldades, muitos percalços, mas que no fim surtiu êxito, teve grandes conquistas. Conhecer a história do Colégio São Vicente de Paulo é conhecer a história de São Luís e do Maranhão. Tudo começou quando as irmãs, filhas da caridade, vieram e aportaram em terras gonçalvinas e aqui lançaram a pedra fundamental daquela que seria uma das mais importantes obras educacionais do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Era o ano de 1941. O mundo vivia um confronto armado de proporções catastróficas. A Segunda Guerra Mundial na Europa matava milhões de pessoas. O Brasil vivia a Era Vargas. A educação no nosso país sofria problemas estruturais seríssimos. Não havia escola para todo mundo. A iniciativa privada, as escolas particulares eram caríssimas e eram direcionadas apenas às elites. Escolas públicas não existiam. Getúlio Vargas foi o primeiro presidente a se preocupar com um sistema público e gratuito de ensino. Então é nesse contexto de grandes desigualdades sociais, pobreza, falta de educação, é que as irmãs, filhas da caridade, se estabelecem no Maranhão e fundam aquela que seria uma das escolas mais tradicionais e importantes de São Luís. Elas percebiam que a educação era um serviço que deveria ser disponibilizado aos mais pobres. E assim, de maneira categórica, foi lançado em solo maranhense o projeto do Colégio São Vicente de Paulo. Tudo começou com a dedicação de uma das irmãs, filhas da caridade, a irmã Maiê, superiora da Casa da Providência, e que foi a visionária desta obra que a princípio não teria condições de ser realizada. Ela percebeu que da casa humilde de uma trabalhadora doméstica poderia nascer aquela que seria a obra educacional mais importante já criada em terras gonçalvinas. Antes, era apenas um terreno ocupado por uma simples casa que já havia sido fábrica de sabão, clube carnavalesco, e que naquele momento, aos olhos humanos, seria uma obra impossível de ser realizada. Mas graças à visão profética da irmã Maiê, naquela casa simples, que antes, até então, pertencia a uma simples trabalhadora doméstica, ela percebeu que dali poderia surgir uma grande obra. E foi o que ocorreu. No dia 2 de agosto de 41, a casa havia sido reformada e aí então, oficialmente, fundava-se, nesta data, a famosa Casa São Vicente de Paulo, a princípio ocupada pelas irmãs Maiê, Luísa e Francisca. O colégio, logo em seguida, foi aberto e fazia parte do anexo da Casa São Vicente e funcionava com um pequeno jardim de infância, simples, coberto de palha, que atendia as crianças carentes do bairro do antigo Caminho Grande, que é o atual bairro do João Paulo. O Caminho Grande era uma região arterial que ligava todas as vias e todos os caminhos de São Luís, até então. E se tornou um local importante porque era o espaço para onde confluíam vários bairros da cidade. E aqui, neste espaço do antigo Caminho Grande, as irmãs então, com trabalho árduo, com dedicação, com afinco, conseguiram colocar a Casa São Vicente de Paulo
em ordem e conseguiram então lançar a pedra fundamental de uma importante obra educacional. Servir, essa é a palavra que se aplica às irmãs, filhas da caridade e ao Colégio São Vicente de Paulo. A obra educacional é uma obra importante, ainda mais num país como o nosso, solapado pelas desigualdades, pela pobreza, e as irmãs perceberam que a educação seria um importante instrumento de ascensão social. Por isso resolveram criar uma obra dentro de um contexto social pobre, desassistido pelas autoridades públicas. Elas perceberam que através da educação, crianças poderiam construir sonhos, crianças poderiam elaborar projetos de vida e crianças poderiam ser resgatadas da pobreza. E então, com fé, esperança e com este brilho nos olhos, elas se dedicaram a esta obra gigantesca, que neste ano completa 79 anos. Nós somos felizes pelo Colégio São Vicente de Paulo e por todas as obras que as irmãs, filhas da caridade, fizeram ao longo de todo esse tempo. Nós temos motivos para comemorar, nós temos motivos para nos exultarmos, porque a obra que foi iniciada em 1941 pela irmã Maiê não parou e muito pelo contrário, continua seguindo a passos largos, e o bairro do João Paulo hoje, o antigo Caminho Grande, continua sendo um bairro privilegiado por causa desta obra gigantesca que foi plantada no seu coração. Ressaltamos também a importância da irmã Lidiane, nossa atual diretora, que de maneira perspicaz tem conduzido o Colégio São Vicente de Paulo diante dos desafios que o mundo nos impõe. A educação, em época de pandemia, se tornou extremamente desafiadora. E a nossa diretora tem feito um trabalho de excelência junto aos professores, junto aos alunos, junto aos pais, e o Colégio São Vicente de Paulo, mais uma vez, se superou. Agradecemos então a todos aqueles que contribuíram e ainda contribuem para o engrandecimento desta obra que já nasceu grande. E finalizaria então com as palavras do poeta Robert Frost: os bosques são belos, sombrios e fundos, mas há promessas a guardar e muitas milhas andar antes de se poder dormir. Os desafios são grandes, os bosques podem nos aparecer sombrios, os bosques podem nos aparecer desafiadores, mas quanto maior o desafio, quanto maior a luta, maior será sempre a vitória. Então, o Colégio São Vicente de Paulo nos mostrou isso ao longo da história e se tornou uma obra que já nasceu vitoriosa. Feliz 21 de agosto, feliz aniversário São Vicente de Paulo.